Olá, sétimo ano, bom dia. A nossa aula hoje de História vai ser a continuidade que estávamos falando sobre a cultura medieval. Estávamos falando sobre o poder da igreja, não é isso? O clero que era dividido em secular e regular, não é isso? A paz de Deus que tinha a trégua de Deus, o teocentrismo, o poder espiritual, não é isso? O poder temporal. Falamos sobre tudo isso, estão lembrados? Agora vamos falar sobre a Santa Inquisição. O Papa Gregório VIII, em 1231, ele organizou a Inquisição na Europa. Essas instituições tinham o poder de combater as heresias, as interpretações rejeitadas como falsas, em segundo os membros do clero, afetavam a legitimidade do poder da igreja. Quer dizer, as heresias eram aquelas pessoas que não acreditavam em Deus e que falavam mal da igreja. Então, aquelas pessoas eram condenadas. A Inquisição se instalou na Espanha, Alemanha, França, em Portugal e na Itália. Os tribunais da Inquisição, eles tinham a missão de descobrir e julgar os heréticos e de punir aqueles que não obedecessem o que a igreja determinava. Veja como era, né? Essas pessoas eram submetidas à excomunhão ou aos tribunais. A Inquisição revelou-se, então, uma reação da Igreja Católica às heresias, que começaram, então, a circular na Europa, principalmente a partir do século VIII, fazendo com que a Igreja perdesse a sua hegemonia. Vamos ver outras doutrinas. Circulavam então na Europa outras ideias que discutiam a natureza de Jesus Cristo e a própria configuração do cristianismo. O Império Bizantino foi um território fértil para o surgimento de vários pensamentos contra preceitos idealizados pela Igreja Católica. Por exemplo, no século VI, surgiu no Império Bizantino o arianismo. Era uma doutrina que afirmava que Cristo não tinha uma natureza divina, ele era simplesmente um homem comum, como foi tantos outros profetas. Essa doutrina, então, causou muita controvérsia. Outra doutrina dizia que Cristo encarnava duas pessoas, uma divina e outra humana. Essa concepção ficou conhecida como nestorianismo. No século V, surgiu também em Bizâncio o monofisismo, o qual defendia a tese de que Jesus seria apenas uma natureza divina, isto é, que ele não existiu. Totalmente que ele não existiu como homem, tá? E a igreja se sentia ameaçada por essas ideias e as pessoas que discordavam dos ensinamentos católicos e contestavam o poder da igreja e do Papa eram chamados de hereges. Certo? Alguma dúvida? Tchau, tchau, sétimo ano. Próxima aula a gente continua.